Salmo 70. Salmo 70. Se você está chegando hoje de férias, pode baixar um pouco o volume do tomatório. No domingo passado nós começamos a nossa série de 2014, que foi a nossa volta aos Salmos. Já por 2 vezes, nos anos passados, eu preguei nos Salmos, desde o Salmo 1, e chegamos no 69 na última vez, 68. Aí domingo passado eu comecei com o 69. Salmo 70 é um salmo pequeno, e nós vamos ler, e você está vendo aí na tela também, em Salmo 40, 13 a 17. Então nós vamos ler os dois, que é a mesma coisa. Bom, Salmo 70. Traza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem do meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Você pode deixar marcado aí, e você volta comigo ao Salmo 40. Primeiramente, você pode observar na sua Bíblia que o Salmo 40, de 13 a 17, é exatamente o mesmo teor de que nós lemos aqui, com algumas variações, que eu vou falar já para vocês. Mas eu queria ler para vocês, no Salmo 40, os versos 6 até 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Amém? Nosso Deus bendito, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade hoje à noite de te prestarmos esse culto de adoração. Nós cantamos, nós já nos lembramos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, sacrifício este que nos uniu uns aos outros no mesmo corpo, e nós podemos manifestar a comunhão que nós temos uns com os outros em torno do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E agora, diante da tua palavra, o nosso pedido, o nosso desejo, o meu desejo, é que teu Santo Espírito ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor tem planejado, e o meu coração se enche de alegria por aquilo que eu já vi e ouvi aqui nessa noite. E que tudo isto seja de completo louvor ao Senhor e chegue à tua presença com um cheiro de aroma suave. E nós bendizemos o Senhor no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, se você é novo na comunidade, se você é novo na fé, então você presta atenção que há muitas coisas novas para você e vai ajudar você. Se você já tem algum tempo, vão ser lembranças para você poder continuar crescendo no Senhor aqui. O primeiro destaque no Salmo 70 está no título inspirado. Olha comigo aí. Nós falamos na semana passada isso para você que estava aqui. Os títulos que estão grande em negrito, eles foram colocados ali para nos ajudar. Por exemplo, na minha Bíblia está escrito petição por auxílio divino. Pode ser que seja parecido com a sua, ou levemente diferente aí de um outro autor, de
um outro teólogo essas ajudas aí. Porém, abaixo vem escrito: ao mestre de canto de Davi em memória. Em memória. Esse título é original, ele estava no cântico quando saiu da pena de Davi. Ele foi inspirado pelo Senhor e ele literalmente significa para fazer lembrar. E ele aparece duas vezes, aparece aqui neste salmo e aparece no Salmo 38, exatamente assim. E no 38, curioso, que lá é um salmo de Coré, dos filhos de Coré, não é um salmo de Davi, mas ambos, de alguma maneira, eles nos fazem essa advertência de que este salmo é um salmo para nos fazer lembrar, ou para fazer lembrar alguma coisa. No 40 não estava, mas aqui no 70 ele está. Então no Salmo 70, que é o nosso salmo hoje, isso se reveste de particular e profundo significado, porque este salmo é literalmente uma repetição do 40, de 13 a 17, com poucas variantes. Então nós não lemos lá, porque ele é bem semelhante. E eu vou, ao longo da nossa exploração, mostrar para vocês e aplicar isso para o nosso coração. Então você que gosta de anotar, né, você está lá a lâmina, agora com os recursos, nossos irmãos do multimídia têm aí nos ajudado com a tecnologia, permitindo que você possa acompanhar. Talvez você não vai ter tempo de escrever tudo, mas você pode escrever algumas coisas. Eu tenho o hábito de escrever tudo. Os irmãos que têm mais familiaridade com o negócio aqui, eles põem as frases-chave para vocês, né? Então, aí você vai tendo paciência aí, ok? Então, o Salmo 40 é um salmo messiânico. Quem estava aqui semana passada, você ouviu isso, né? O Salmo 69 era um salmo messiânico. E o Salmo 70 também é um salmo messiânico. Por que 70 é? Porque o 40 é. É o que está escrito exatamente aí. Então, o Salmo 70, ele também é um relato da vida terrena de Jesus, que foi preso na semana passada, né? O Salmo 69, ele nos dava informações que nós não encontramos nos evangelhos a respeito de Jesus, de quando ele nasceu até quando ele tinha 30 e poucos anos de idade, exceção daquele episódio com 12 anos lá no templo. E foi muito precioso ao meu coração e ao seu coração também. Agora nós vamos fazer um exercício hoje à noite. Essa é a razão porque eu disse que os novos iam ser beneficiados, né? Vamos tomar o Salmo 40 como uma base, porque o Salmo 70 foi tirado de lá. Como saber que um salmo é messiânico? Você já ouviu isto? Se você é novo, você está ouvindo aqui, pastor, foi um salmo messiânico. Eu estava aqui semana passada, ele falou também que era um salmo messiânico. Ele mostrou que estava a ver com a vida de Jesus. Mas afinal, como podemos saber que um salmo, um determinado salmo é messiânico? Por exemplo, o Salmo 2, o Salmo 22, eles são salmos messiânicos. O Salmo 110, eles são salmos messiânicos. Como saber? Resposta para você. Então, quando esse salmo é citado no Novo Testamento e ele é aplicado ao Messias, ele é aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Isso pode ser diretamente nos Evangelhos ou em qualquer outro livro do Novo Testamento. Então, se qualquer autor de qualquer livro do Novo Testamento fizer menção de um salmo e ele aplicar ao Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que aquele salmo lá atrás era messiânico. Agora, o que implica isso em dizer um salmo messiânico? Implica em dizer que o autor, quando ele escreveu, no caso do Salmo 70, Davi, ele estava falando ao mesmo tempo algo da sua vida e também da vida do Messias. Nós chamamos de duplo cumprimento, dupla referência imediatamente a respeito do salmista, o que ele estava vivendo, mas também alguma coisa que o Senhor Jesus Cristo ele viveria lá na frente. Então, convém lembrar aos irmãos, né, que todos os escritores estavam sob o milagre da inspiração. O que é isso? O que significa? Significa que o Espírito Santo dirigiu o escrito. Pode parecer corriqueiro para você,
Talvez você é novo, nunca ouviu isso aqui, você que já tem mais tempo de convertido, já ouviu isso tantas vezes, né? A Bíblia é inspirada pelo Senhor. O Sacha deu uma pincelada rapidamente isso aqui hoje de manhã na sua classe, na escola dominical. Nós estamos vendo dias tristes no Evangelho, porque das doutrinas mais atacadas nos nossos dias, diretamente ou veladamente, tem sido a inspiração da Escritura. Porque quando um pastor, um pregador, um teólogo, um estudioso, um professor de Bíblia que seja, ele afirma ou afirme de que o homem moderno não se sujeita a certas coisas que estão na palavra, ele está simplesmente eliminando, desconsiderando por completo a inspiração da Escritura. Porque o Espírito dirigiu estes autores para escrever o que escreveram, ao mesmo tempo que era o que Paulo queria escrever, era aquilo que Deus queria que fosse escrito. Aqui, Davi está contando algo que era uma realidade da sua vida. Ele fez um cântico, ele cantou um cântico, uma música, para falar algo da sua vida. Mas o Espírito Santo estava controlando de maneira que era exatamente aquilo que Deus queria que ele escrevesse. O que mais implica que quando um autor estava sob a influência ou sob o milagre da inspiração, era impossível que ele cometesse erros. Era impossível que ele cometesse equívocos. Em qualquer assunto que ele tratar, que ele fizer menção, aqui é um exemplo. Você está vendo o Salmo 70. Então há alguns autores que dizem o seguinte, que o Salmo 70 foi colocado aqui no saltério incidentalmente, porque ele é exatamente o Salmo 40 e 317. Então por que repetir? Irmãos, essa é a beleza da inspiração. Nós vamos ver aqui, aprove a Deus, aprove ao Espírito Santo dirigir Davi para pôr esse pedaço daquele hino do 40 aqui, exatamente nesse lugar, porque este ineto, ele faz uma ligação no saltério entre o Salmo 69 e o Salmo 71. Agora, você não vai encontrar isso aqui fazendo uma leiturinha de 5 minutos. Aliás, se você leu 40 meses atrás, você nem vai lembrar que o 70 é igual ao 40, naquele particular pedaço. Então a inspiração é uma doutrina preciosa para nós. A Bíblia, ela nos foi dada por inspiração, palavra por palavra. E hoje você vai ver que neste salmo nós temos esta característica muito evidente para nós. Aqui. Então o ponto de partida é Hebreus 10, de 1 a 10. Deixa marcado o Salmo 70 e vai comigo para Hebreus 10, e eu vou ler versos de 1 a 10, e aí nós vamos estudar. Nós estamos num exercício para ajudar você a entender como saber que o Salmo é messiânico. Então, na sua leitura, você está em Hebreus, e aí você está lendo Hebreus, e quando chegar no capítulo 10, você começa a ler e está escrito assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Talvez você ficou meio perdido quando você leu para o pastor sobre isso, eu não entendi nada. Mas você está lendo desde o começo, né? Capítulo 1, capítulo 2. Hebreus, o autor de Hebreus, ele está mostrando para nós, no caso para os hebreus, quando ele escreveu, e porque ele está mostrando para nós a eficiência, o aspecto duradouro do sacrifício de Jesus, em termos daquilo que é transitório no Velho Testamento, os sacrifícios.
Versículo 2: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro que está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Opa, peraí. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Você percebeu? Ele citou o Salmo 40, versículos de 6 a 8 que eu li para vocês. E quando o escritor de Hebreus citou aquilo ali, no versículo 10, ele aplicou para Jesus. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, definitivamente. Irmãos, estas duas porções, ao longo do meu ministério de quase já 40 anos, considerando o tempo de São Paulo, 30 e poucos anos, é das passagens que mais eu tenho apreciação em toda a Escritura. Salmo 40, verso 6 a 8. Aí hoje de manhã na aula, quando o pastor Sacha respondeu uma das perguntas, ele fez uma menção à eleição. E a eleição, ela tem sido uma doutrina, se é que eu posso chamar assim, eu não gosto disso porque ela não é doutrina para mim. Ela é uma verdade da Escritura. A eleição tem sido uma doutrina aversiva a muitos crentes, e ao ponto de eles dizerem que essa é uma doutrina do diabo. Acredito? Pois é. É do diabo. Esse negócio que Deus escolheu um, escolheu o outro, e vira aquela confusão toda. Irmãos, eleição não é uma doutrina, eleição é um fato. Esse é um fato. Isso é uma verdade no plano de Deus. E não existe em toda a Escritura nenhuma passagem que seja tão profunda quanto o Salmo 40, de 6 a 8. Porque quando o escritor de Hebreus está citando este salmo aqui, no contexto que ele está falando a respeito do sacrifício do Velho Testamento, ele está falando de que o Salmo 40 não somente é messiânico, mas ele tem um duplo cumprimento na vida do próprio Messias, em dois momentos distintos, e cada um dos momentos ligado a uma das suas naturezas e características. E eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês a noite aqui, porque tem o salmo para você ver ainda. Olha só. Ele diz, versículo 5: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Quem está falando isso aqui? Jesus está falando isso aqui. Jesus ganhou um corpo. Ele ganhou um corpo quando ele nasceu ali, ele tornou-se uma pessoa. E ele fez isto porque os sacrifícios do Velho Testamento, eles eram ineficazes para aquilo que nós precisávamos, como pecadores que éramos. Sacrificar os animais cada ano, ou cada vez, cada pecado cometido, você tinha que sacrificar o animal para que o sangue dele pudesse cobrir o seu pecado temporariamente. E então, quando Cristo veio,
ele recebeu um corpo, e este corpo que ele recebeu, ele o recebeu para oferecer em sacrifício para o Pai, definitivamente, e não precisar mais daquele sacrifício de animais, para que nós tivéssemos acesso à presença do Senhor e pudéssemos estar com Ele eternamente. Porém, quando nós vamos para o Salmo 40, e quando ele diz aqui no versículo 7, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, ele está falando de algo muito anterior a quando Jesus nasceu. Ele está falando da eternidade passada. Eternidade passada. Que tudo isso aqui, antes que acontecesse ao receber um corpo ali ao nascer, na eternidade passada, quando havia somente o Pai, na verdade, quando havia somente a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade, você está comigo ainda ou está dormindo? Está comigo? Você sabe a Trindade? Deus é uma essência só, 3 pessoas. Primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade e terceira pessoa da Trindade. Quando houve um tempo que só eles eram assim, então houve um momento quando não havia tempo, quando não havia nada. E na minha infância eu fazia um exercício para tentar entender o que era o nada. Como que é o nada? Como é que é o nada? E o nada ainda tem Deus. Então eu fechava o olho, aí tinha que apertar bem. Mas ainda era muito escuro, e Deus é luz. Então o nada onde Deus estava não podia ser escuro como fechar os olhos. Porque havia luz, porque Deus é luz. Amém. E quando não havia nada, então eles disseram assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos fazer o homem, vamos criar o ser. Por que criar o ser? Porque Deus precisava de alguém? Não. Vamos criar o ser. E este ser vai ser semelhante a nós, a nossa imagem e semelhança. E nós vamos dividir a glória com este ser. Ele vai ter comunhão conosco, nós vamos ter comunhão com ele. E vamos viver juntos. Vamos dividir a glória com eles, porque Deus é suficiente em si mesmo. Então, quando eles pensavam nisso, de criar o homem, o que aconteceu? Porque ele é Deus, sabe todas as coisas, não é? Ele sabia que, então, ao criar esse ser, para dividir a glória com esse ser, dar a esse ser livre-arbítrio, o que aconteceria com esse ser? Ele vai pecar, ele vai se rebelar contra nós, ele vai se rebelar contra nós. Você está escutando? Eles estão lá na eternidade passada, planejando criar o homem, e deparou-se com este fato: ele vai pecar, e ele vai se rebelar contra nós. Como vai ser então isto? E então, eles conversando entre eles, qual era a conclusão? Só existe um jeito. Você está aqui, talvez você está nos visitando, e você já ouviu falar de que só há salvação em Jesus? Já ouviu falar sobre isso aqui? Talvez você não acredita nisso. Você pode acreditar que tem salvação em outra coisa, em outra pessoa? Só há salvação em Jesus exatamente por causa disso. Por isso o Salmo 40 é precioso. Por isso Hebreus 10 é precioso. Porque só tinha um jeito. Sabe qual era o jeito? Eles refletiram: um de nós 3 vai ter que morrer no lugar deles, vai se tornar como eles e morrer no lugar deles para poder trazer de volta, quando eles forem. Então eis a pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que você faria?
Se você fosse um dos três. Qual é? Quem? Quem de nós? Quem de nós? Então, a segunda pessoa da Trindade diz: eis-me aqui, agrada-me fazer a tua vontade, eu vou. É exatamente o que está aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, porque ele disse: eis-me aqui. Rapidamente, abre sua Bíblia em Isaías capítulo 6, que você já leu, e você sabe que está escrito lá, Isaías capítulo 6. Isso aqui é bônus para você hoje à noite. Bônus. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono e tá. Aí ele diz que era santo, santo, santo. Versículo 6: então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar, com uma penaça, uma brasa tocou a minha boca. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Depois disso, versículo 8: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, não entendais, assim por diante. Então esse texto que você conhece, que foi o momento quando Isaías teve aquela visão, ele também é um texto messiânico. E esse texto é o texto parado de Salmo 40. Porque quando Isaías viu a presença do Senhor, é o mesmo cenário. Ele viu a Trindade, ele viu os serafins em volta, a glória do Senhor. E havia uma questão quando o Senhor chegou perto dele, ele disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós quem? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então quando Isaías disse: eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías está fazendo exatamente aquilo que o Messias fez, ou que a segunda pessoa da Trindade fez na eternidade passada. Então tem plano. Aí você pensa que Jesus amou você quando ele morreu na cruz. Você pensa que Jesus amou você quando você nasceu. Você pensa que Jesus amou você quando você se converteu. Lá na eternidade passada, quando ele planejava criar, quando ele olhou toda aquela multidão, porque para Deus não tem passado, presente e futuro, tudo para ele é. Perdidos por escolha própria, o homem decidiu rebelar-se contra o Senhor voluntariamente. Então a segunda pessoa disse: eu vou morrer, eu vou morrer. E ele pensava em você, e ele pensava em mim. Então um designou-se o Pai, o segundo o Filho e o terceiro o Espírito Santo. Porque a designação Pai, Filho e Espírito Santo para a Trindade só existe isso por causa do plano de resgate. Porque eternamente eles foram primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Tornaram-se Pai, Filho e Espírito para viabilizar a obra, onde cada um teria um papel nesse processo. Esse é o Salmo 40. Esse é o Salmo 70, que nós estamos diante dele aqui. Então, por isso é precioso, porque o escritor de Hebreus, ele está sob inspiração, e Deus deu para ele esta visão, esse detalhe que você não vê no Salmo, e que nós não temos outro lugar na Escritura que nos dê a informação sobre este episódio da eternidade passada. Esse é um plano consciente. Aí a pessoa fica discutindo sobre a eleição. Pessoal, o homem não quer Deus, não quis Deus.
vocês aqui, um de nós, que pudesse ter isso no seu currículo, pastor, eu sempre quis Deus. Você pode até achar. E eu não vou gastar muito tempo para mostrar porque você não queria Deus coisa nenhuma. Você não queria Deus. Mas Ele quis você. Nós vimos isso hoje com Sacha em 1 João 4, não foi? Porque Deus nos amou primeiro, então nós podemos amar uns aos outros. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o escolhemos ou elegemos nosso Deus. Ele nos escolheu para sermos beneficiados pela salvação. E se o Salmo 70 então é exato o 40, então ele é messiânico. Vamos para frente. A sua repetição se dá ao fato de que o Salmo 40 assim. Então, por que a repetição dele aqui? Uma coisa que é novo para vocês também, para muitos aqui de vocês, é que os 150 salmos que nós temos na Bíblia, eles estão divididos em 5 livros distintos na Bíblia hebraica. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. O livro 1, os salmos de 1 a 41. Então, no topo do Salmo 42, se você for olhar rapidinho lá, está escrito livro 2. E o livro 2 vai até o Salmo 72. Por que eu sei? Porque eu fiz um curso especial, não, porque no Salmo 73 está escrito aí em cima, livro 3. Não foi legal? Olha só. E o Salmo 70, o livro 3 vai até o Salmo 89, porque o livro 4 começa no Salmo 90 e vai até o 106. No Salmo 107 está escrito o livro 5, que vai do 107 até 150. Então, o Salmo 70 é um pedaço do Salmo 40 no segundo livro. E quando está escrito que é para ser lembrado, então o Senhor queria, o Espírito Santo de Deus queria que nós lembrássemos só daquele pedaço do 40 de novo, lá na frente. Então ele é significativo para nós, ele é muito importante para nós. Então o Salmo 40 trata do propósito e a eficiência da vida do Messias, sua voluntariedade para prover uma solução definitiva para o pecado. Nós vimos no Salmo do Hebreus 10, não foi? De que os sacrifícios do Velho Testamento eram temporários e ineficientes. Irmãos, se você dormir agora, você vai perder tudo. Tá bom? Então presta atenção. Ó, 8 e 10, 20 minutos, rapidinho. Olha só. Assim como os sacrifícios do Velho Testamento eram ineficientes, ineficazes, então Cristo recebeu um corpo, ele tornou-se como um de nós, e ele veio aqui nas luzes de manhã, era real, palpável, ele era visto, ele era contemplado, né? Podia ser apalpado, ele tornou-se carne, ele encarnou-se, ele veio para tornar eficiente o plano, o sacrifício dele para nos livrar do problema que nós tínhamos chamado pecado. Agora, o Salmo 70 ele nos ajuda a aplicar isso num outro âmbito da nossa vida. Então o Salmo 70 é um extrato, um refrão cantado da vida do Messias para nos ensinar o quê? A buscar o definitivo, o eficaz, o eficiente, versus o passageiro, o ineficiente e o injusto. Mas pastor, não estou entendendo nada. Peraí. Nós não já aceitamos Cristo? Nós não temos Cristo como Senhor da nossa vida? Então por que o Senhor está dizendo que o Salmo tem a ver com buscar o definitivo e o passageiro? Porque no Salmo 40 ele tinha uma aplicabilidade para o aspecto teológico da vida do Messias. Mas no Salmo 70, ele tem um aspecto totalmente prático no nosso dever diário. Olha só. A quem recorremos? Irmãos, eu estava pensando com os meus botões. Nós vivemos num mundo sofisticado. Eu estava pensando nisso aqui, porque nós estamos na natureza aqui, né? Onde até os pássaros silvestres têm direitos. Você lembra? Você viu isso aqui?
E é das poucas coisas aqui no nosso país que põe um homem na cadeia. Se você matar um animal silvestre, um pássaro silvestre, se você for pego em flagrante, sabe qual que é o nome dos doutores advogados aqui? É inafiançável, pessoal. Não tem fiança. Tem fiança. Um passarinho. Um passarinho. Aqui ele traz uma gaiola lá, você pegou no mato lá, tá preso. Tá preso. Você está comigo aqui? Olha só onde nós chegamos. A questão do direito, você logo cedo aprende esse negócio aqui, dos direitos que você tem, que até o passarinho tem o direito dele. Você fala, pastor, mas não é bom? Não, é bom, mas veja isso aqui, olha, que eu estava pensando. Jesus disse que não cai um pardal. Porque se você pegar um pardal, não vai ninguém olhar para você. Pardal. Mas se você pegar um passarinho de raça, aí o bicho fica feio. Jesus disse que então o pardal, pessoal, tem um monte. E o pardal é parente do tico-tico. Não, o tico-tico e o pardal estão lá. Não cai um sem a permissão de Deus. E ele cuida do pardal. Esse é o contraste. Os homens do mundo tiveram que criar um direito para o passarinho, porque é o único jeito que eles sabem fazer. No nosso meio, na escritura, Deus usa o passarinho para dizer assim: eu cuido do passarinho. Ele cuida do passarinho. E você acha que o homem pode ir contra isso aqui se Deus cuida do passarinho? Mas como o homem no mundo não crê em Deus, ele precisa criar o direito do passarinho. Você está entendendo onde eu estou indo? Porque agora, se aplicar ao ser humano, é a mesma coisa. Eles criam direitos para o ser humano porque não creem em Deus. Agora, nós cremos no Senhor. E essa é a questão. A quem você recorre na hora do apelo? Já começou o culto para mim hoje, quando você tem naquela cadeira ali? E nós fizemos os avisos, e então o Daniel falou: irmãos, agora então vamos ter um interlúdio. Interlúdio. E aí vamos tocar os instrumentos lá. E o que eles tocaram? Você sabe? Você lembra de cantar o que eles tocaram? Cristo valerá. Agora, Cristo valerá é minha última, esse hino é minha última frase do sermão de hoje. E eles nem sabiam. Eles não sabiam. Mas como o Senhor colocou no meu coração, colocou no coração deles também. Amém. E não somente isso, quando vamos cantar antes da pregação, cantamos o quê? Cristo valerá. E detalhe, ainda ouvindo a história de como o hino foi composto, como que ele surgiu. E quando ele foi falar a primeira vez, logo ele se tornou o hino favorito. Não mais hoje, sabe? Não mais hoje. Nos meus lamentos. Sabe por quê? Cada estrofe que nós cantamos era para falar da pessoa de Jesus, e aí o refrão diz assim: Ele valerá. Ele valerá. Para você entrou por aquela porta assim, que Ele valerá. Ele que vai valer. Talvez você entrou por aquelas portas hoje, pensando no que você vai fazer amanhã, coisa que você vai correr atrás amanhã. Ainda bem que antes de amanhã está hoje. Chegou aqui e disse: Ele valerá. Amém. Entendeu o que é isso aqui? Ele valerá. A quem você recorre? A quem recorremos? Quem primeiro nos vem à mente quando você está diante de uma situação, diante de um problema? Qual é o direito que você tem? Quais direitos você tem? E que você vai ter que ir lá, não sei aonde, para poder buscar os direitos que você tem? Olha só isso aqui você tem que anotar. Eu vou deixar 5 segundos para você anotar. Então, 10 segundos lá. A sua situação emocional, a sua situação financeira,
financeira, a sua situação social e a sua situação física é o retrato, o reflexo da sua resposta. A quem você recorre? A quem nós recorremos? Isso aqui é a vida do Messias. Isso é a vida do salmista. Frustração é aquilo que caracteriza o ser humano hoje, o homem do século XXI, o homem pós-moderno, cheio de frustração em todos os níveis, realizações e nos direitos que ele busca, porque ele encontra um sistema por trás, e um sistema injusto. Por mais que o juiz queira ser justo, ele é um ser humano. E na universidade de Direito, na faculdade de Direito, e nos cursos que ele faz depois, até tornar-se juiz, nenhum deles existe qualquer curso que mude essa prerrogativa que nos é peculiar. Pecadores. E tentar fazer justiça não é sinônimo de fazer justiça. A quem você melhor, a quem você tem recorrido? Isso é o seu estado. É isso aqui, ó. Até fisicamente. Até fisicamente. Porque é tudo uma confusão. Nós temos que recorrer aos médicos. Não é? São homens e mulheres que Deus nos sabedoria. Mas se você recorrer a eles antes do Senhor, não vai dar problema. Porque existe a grande possibilidade que ao recorrer a eles, ele vai de novo dizer assim, ó, não há o que eu possa fazer por você. E ninguém pode fazer nada por você. Sabe por quê? Porque eles são humanos. E eles têm limitações. Mas se você vai ao Senhor primeiro, e você já trata com o Senhor, então os médicos são instrumentos do Senhor, para fazer ou não fazer o que o Senhor permitir que eles façam. Até milagres talvez. Não é? Pois é. Eu nem comecei, né? Então o Salmo nos mostra a quem o Messias recorreu. E isso é o que devemos lembrar. Isso é o Salmo de memória. Você sabe a quem o Messias recorria? Sabe a quem Jesus recorria? Constantemente nós temos que lembrar para desfrutarmos das bênçãos do Pai. Então, primeiro, as variantes do Salmo, rapidinho, se você está anotando aí. Os nomes de Deus. Se você agora abrir o Salmo 40, deixa aberto lá, faz assim, ó. Está vendo a mãozinha aqui? Assim, ó. Salmo 70. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Se você vai no Salmo 40, 13, praza-te, o quê? Senhor, em livrar-me. E Senhor está com toda letra maiúscula. Olha só que maravilha que é a inspiração. O mesmo salmista escreveu. Davi escreveu 2 salmos, mas num salmo ele escreveu o Senhor e no outro salmo ele escreveu Deus. Ah, se fosse ia ser meio complicado, ia ficar com uma tentação, né? Na hora de fazer o 70, ele corria lá, punha um pedaço de papel em cima do versículo 12 para trás, e ele ia lá tirar uma xerox do 13 e 17, já colocava aquele cimento aqui e mandava copiar. Não! A inspiração não é assim, ele escreveu de novo. O Senhor pediu para ele escrever de novo. Os nomes de Deus. No Salmo 40 usa Jeová, Senhor. Quem é Jeová? O Deus da aliança, o Deus imanente. Esse é o Deus que se apresentou lá para Moisés e disse, eu sou, esse é meu nome. No Salmo 70, ele usa Elohim, aqui Deus, o Deus da criação, o Deus transcendente. Qual é a diferença? A diferença é que no 40, ele está falando para o povo de Israel, o Messias envolvido com isso, e ele está usando o Senhor da aliança. Quando ele vai no Salmo 70, para lembrar, toda a população do mundo tem que lembrar, não somente o povo de Israel, isso aplica-se a nós também. No Salmo 40 está indicado diante do Messias, já falei com vocês aqui, estou na frente, no Salmo, versículo 1, veja lá. Praza-te, ó Deus, em livrar-me.
Tá certo? Versículo 13: praza-te, Senhor, livrar-me. Aqui tem uma dura para dar nos tradutores aqui. Você achou que eu estava fazendo piada, né, quando eu falei para o pessoal tirar xerox e colocar aqui? Pois é, em português, quando eles fizeram essa Bíblia aqui, e se você tem uma igual a minha, eles fizeram isso, pessoal, terça-feira. Tiraram a xerox aqui de 13 a 17 e fizeram aqui. E foram fiéis de mudar o nome, pelo menos, ainda bem, né? Mas sabe por quê? Porque no Salmo 40 está escrito literalmente: praça-te, Senhor, em livrar-me. No Salmo 70 não tem a palavra praça-te. No Salmo 70 não tem. No Salmo 70 ele diz: ó Deus, livra-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. O que significa? No versículo 1, dá-te pressa, está no 40, mas não está no 70. Porque a ênfase no 70 é a pressa do livramento, e no 40 é o prover do socorro. Lá é o prazer que Deus tem ao socorrer o seu filho, o prazer que Deus tem ao socorrer o seu filho Jesus, quando ele estivesse aqui na terra e reconhecer o Senhor. No Salmo 70 é nosso desejo de pedir para Ele agir com pressa, depressa, porque nós precisamos dele urgentemente. Aliás, 2 semanas atrás eu disse para vocês que estavam aqui que o culto de adoração é um culto onde adoradores chegam para adorar porque estão desesperados e necessitam desesperadamente do Senhor. Você chegou aqui desesperado? Sim, talvez pela assim que você está passando. Não é isso que eu estou dizendo. Desesperado pelo Senhor. Segundo, veja o versículo de 1 a 3. Resumo para você. Toda adversidade é espiritual. Eu estava pensando, como que eu podia escrever uma frase para resumir os 3 versículos aqui? E é isso aí. Toda adversidade é espiritual. Existe um mito no meio dos crentes, talvez você está sendo vítima disso aqui, de que existe o lado espiritual e o lado material. O lado espiritual e o lado da vida do dia a dia real. De que espiritual é agora. Nós estamos aqui no culto, cantando, ouvindo a pregação, é espiritual. Aí amanhã cedo, quando você acordar, você vai, pastor, o que tem de espiritual agora na segunda-feira? Você vai no lugar para trabalhar, pastor? Até você está achando que é da maldição. Você fala assim: ah, se eu pego Adão. Se eu pego Adão. Não, pessoal, acordar de manhã segunda-feira é espiritual também. É tão espiritual quanto você acordou hoje para vir aqui em escola dominical. Se você veio, ou para estar aqui no culto de noite. Nenhum de vocês aqui está passando uma situação que ela seja exclusivamente algo à parte do espiritual. É que você está sofrendo por isso. Eis a razão por que você está sofrendo. Porque você não entendeu ainda que é espiritual. Veja, livramento de Deus e o socorro do Senhor para Israel eram inimigos. Então o que o Salmo está dizendo para nós é exatamente o mesmo que Israel vivia. Quando Deus formou uma nação, ele falou o seguinte: olha, eu vou fazer vocês, a nação vai ser uma grande nação. Então presta atenção. Se vocês forem para o campo, eu vou dar colheita para vocês. Toda vez. Se você for para o campo e não tiver colheita, perde tempo o pessoal procurando, vem para mim para negociar comigo. Pessoal, isso aqui, exatamente isso que está no Velho Testamento de Israel. Você está entendendo? No vizinho de Israel, havia a possibilidade de haver uma plantação e vir a praga e comer. Havia a possibilidade de vir uma geada e matar tudo. Havia a possibilidade de vir uma enchente na hora errada e matar tudo. Em Israel nunca. Entendeu? Esse aqui é o Salmo. Esse é o Salmo. Você precisa entender que aquilo que acontece na sua vida, em qualquer âmbito da sua vida, é o Senhor agindo. E você não precisa perder tempo. Não corre para outro lugar. Vai para o Senhor e fala assim: o que está acontecendo? A resposta é imediata. A resposta vem. Então
Israel era assim, ele tinha inimigos ao redor, você entendeu? Israel era nação, Israel tinha rei, tinha os líderes, Israel tinha um território, inimigos queriam invadir o território, eles tinham um exército. Pastor, não é tudo normal? Não, Israel tinha tudo isso, mas eles não confiam nisso. Mas o meu predileto, finalzinho do Salmo 20, será? Uns confiam em carros e cavalos, porque as nações confiavam nisso. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Amém. É espiritual. Tanto é que quando Davi, na sua fraqueza, foi lá, chamou o general e falou: contra o exército. O general falou: Davi, com o seu majestade, rei, por favor, o senhor é loucura que você vai fazer. Não, eu quero que você vai lá, sai e conta tudo que nós temos de poder aqui. Quantos tanques tem, quantos mísseis tem, quantos caças tem, eu quero saber tudo. O Jó fala assim: mas Davi, meu rei, você está. Olha, não vai dar boa coisa nisso aí. Sabe por quê? Porque não era a quantidade de armamento bélico que Israel tinha que determinava a força que Israel tinha. O que determinava a força de Israel? O Senhor. Eu olho para você e digo a mesma coisa. O que é que você quer levar em consideração? O que nós temos de precioso? O Senhor. E Davi vai lá e o Joabe teve que fazer, fez a contagem lá e voltou e trouxe o relatório para Davi. Quando ele trouxe o relatório para Davi, diz o texto: acendeu-se a ira do Senhor e começou uma praga, e começou a matar gente no meio do povo. 23 mil num dia só. E a praga começou lá no topo de Israel e veio descendo. O Senhor falou: Davi, é isso que você quer fazer mesmo? Você quer saber o poder que você tem? Você matou a nação. Não foi o inimigo que invadiu com um tanque. O Senhor começou a mandar matar 23 mil. E o saldo todo foi 24, porque ainda deu tempo de Davi fazer lá a oferta para o Senhor. E o Senhor pesou a mão sobre Davi. Nós, as adversidades do dia a dia. Você acha que é natural? Pastor, natural, eu trabalho numa empresa assim e acontece assim? Não, está errado. Para você não. Para você não. Você trabalha numa empresa assim, mas não é assim que acontece, porque você é um filho do Senhor e tem regra diferente, tudo diferente e tudo depende do Senhor. Ele põe e ninguém tira, e quando ele tira, ninguém põe. Amém. Aqui você escuta esse negócio aqui, o que é comum, porque eu sou espiritualmente. Tanto Israel como nós pertencemos ao Senhor, e só Ele pode permitir sermos atingidos. Este é o Salmo, e era assim que o Messias se comportava, e era assim que o Messias sabia. Me demandam a vida, ele diz. Sejam envergonhados e como deixemos que me demandam a vida. Tornem atrás e curvam os ignomínios que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa daqueles que dizem bem feito, bem feito. Só para você anotar aí, a expressão bem feito que está aí, essa aqui foi uma interpretação do autor em português. Foi bom, até foi criativo. Fica assim, ó. É aquela coisa assim, ahá! Ahá! Essa é a expressão que está literalmente na língua hebraica. O salmista está dizendo assim: retrocedam por causa das ignomínios que dizem, ah, é assim. Agora, isso só vai acontecer, sabe quando alguém vai fazer para você isso? Quando você der provas consistentemente que você só acredita no Senhor. Então você só acredita no Senhor, só acredita no Senhor, só acredita no Senhor. Aí quando acontece uma coisa e o seu vizinho não entende, o seu vizinho fala assim: agora eu quero ver, agora eu quero ver, e ele começa a zombar de você. Então o salmista diz: Senhor, está com o Senhor aí. Eu confiei no Senhor, agora ele está zombando de mim. Está entendendo? Agora, se você está indo na onda do mundo, você nunca vai ouvir um ha-ha. Não vai. Não vai ouvir. Porque lá é para você e tem com ele. Isso é triste. Nós não somos como eles. Não somos. Não somos. Retrocedam, ele diz. Ah, irmãos, aprende.
Jesus disse que nós estamos na mão do Pai dele, e na mão do Pai dele ninguém tira. Amém? Olha só. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei. A grande maioria de vocês, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei uma coisa: é espiritual. É espiritual. Porque nós somos espirituais. Por isso Israel era tudo espiritual. E esse calorão, pessoal? Ah, pastor, peraí, pastor, vai me dizer. Eu vou dizer com você, pessoal. Eu vou dizer com você. Você quer? Ou eu posso passar direto? E eu estou tentando explicar, né? Que o calor, aquecimento global. Pessoal, aquecimento global lá em cima está um gelo dessa altura aqui, ó. Se está aquecimento global, a temperatura está subindo tudo quanto é lugar. Agora só sobe aqui. Ou onde está quente, lá no gelo está cada vez mais alto. Isso é o homem tentando responder, sabe o que é? Irmãos, vocês não têm noção como Deus fica irado com acontece nesse mundo hoje. Você quer mais? Darei nos livros. Você não vai morrer assado. Na vida do crente, tudo é espiritual. Não há duas vidas. Não há. Não há. Alguém incomodou você? Não perde tempo. Senhor, por que ele me incomodou? Fala para mim isso. Diz para mim. Eu estou querendo enganar. Eu estou querendo fazer assim. Aí Jesus não é assim, é comigo. Você está assim, tá vendo? Eu? Não, é ele. Não. Deixa ele lá. Fala eu, você aqui. Você quer estar comigo aqui? Sabe por que você não vai para ele? Porque é isso que acontece, ele quer tratar com você. Você vai, não, mas ele. Não é você. Você. Terceiro, para acabar. Só para vocês escreverem. Tudo é motivo de louvor e adoração. Versículo 4. Folguem e em ti se rejubilem todos que te buscam. Só esse versículo aqui dá para você ir embora. É o contraste. Antes e depois. A quem você recorre? Se você recorrer ao mundo, é estado que você está. Provavelmente. Agora, você quer uma alternativa? Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Se você buscar o Senhor hoje à noite, isso não vai ser diferente para você. Você vai folgar e rejubilar. Amém. Sabe o que é folgar? Não é ser folgar. Folgar é que está apertado, você está assim, ó. Você entrou respirando. Sabe o que é respirar assim, curtinho? Que está apertado. Você ficou apertado assim, quando aperta, quando alguém está com bronquite, você está assim, você está asfixiado. Então, se você buscar o Senhor, Ele vai abrir. Você vai folgar e vai rejubilar. Esse era Jesus. E os que te amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Você não sabe o preço que é quando você descobre que o Senhor agiu. Não é que foi para ruim. Foi para ruim, mas logo você vai saber que não foi ruim para você, então logo você vai descobrir que é bom. Porque Deus é bom. A sua misericórdia é só. Eu sei quem eu sou, por isso recorro ao Senhor. Sabe quem você é? Pobre e necessitado. Sabe quem recorre ao Senhor? Quem é pobre e necessitado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em valer-me. E aí o que aconteceu? O hino do passado. Qual é? Cristo falou. Se você reconhece que você é um pobre necessitado, então você recorre ao Senhor. E o que vai acontecer? Cristo não valerá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda. Ele valerá.
Crente inútil, eu serei. Se me não valer. Se ele não valer, eu não vou prestar para nada. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Porque na carne, o certo, tem que ser no poder dele. Ele valerá, Cristo valerá. E como o pessoal gostou aquele dia, conclusão. Aqui eu tinha um pouquinho. Quem você recorre? Como você chegou hoje à noite aqui? Agora você já vai sair. Já nós vamos embora. Esse é o Salmo 70. Em memória, para nos lembrarmos. O Senhor Jesus Cristo viveu assim e nos dá exemplo de como viver. A quem você recorre é quem você confia. Você está sendo perseguido, está havendo diversidades, dificuldades, problemas, incertezas. Eu não sei o que é, mas eu sei uma coisa: é espiritual. E Cristo é que vai valer. Só Ele que pode resolver. Mesmo que Ele usará instrumentos humanos. Mas deixe o Senhor usar os instrumentos. Não vá os instrumentos antes. Ele vai usar os instrumentos que tiver que usar. Ele vai valer. Ele vai valer. E você então vai fazer como Jesus fazia. Você viu? Jesus vivia uma vida. Você não vê Jesus deprimido na Bíblia. E ele ia para a cruz. Todo dia ele sabia que ia para a cruz. Mais cedo ou mais tarde, ele ia para a cruz. O diabo ofereceu para ele outra solução. Ele disse: não, você não está entendendo, eu vim para cá, para isso aqui. Sabe por quê? Lá na eternidade passada ele diz: ele aqui. Ele tem minha mente. Para que nós pudéssemos fazer esse culto hoje à noite e adorar o Senhor. Amém? Com a sua cabeça. Deus amado, te agradecemos mais uma vez, Pai, ao final desse dia, a tua generosidade para conosco. Generosidade em nos dar a palavra, generosidade na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, generosidade na pessoa do teu Filho que morreu no nosso lugar. Generosidade de nos dar um entendimento para que nós pudéssemos desfrutar disso. Solução. Pai, o Senhor conhece o coração dos teus filhos aqui. O Senhor nos trouxe aqui hoje à noite. Somos trazidos aqui para que eles pudessem ouvir isto. Cristo valerá. E só Cristo valerá. Qualquer que seja a circunstância deles, a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Se há alguém aqui essa noite que ainda não tenha certeza de onde passará a eternidade, Cristo valerá. Amém. Cristo valerá. Se qualquer dos teus filhos está aqui com incerteza no coração, que ele possa te buscar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. E invocar enquanto está perto é o teu apelo para a tua nação e para a nossa vida. Pai, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. E a prova do teu amor, o Senhor nos deu a tua palavra, o Senhor nos deu o teu Filho, o Senhor nos deu o teu Santo Espírito, o Senhor nos deu a comunidade, o Senhor nos deu este lugar de adoração. Leva-nos em paz para casa, na tua proteção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado a todos mais uma vez.